Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco e eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora aqui do Brasil, sobre a importância de apoiar a resistência ucraniana. Nessa última semana, a Ucrânia ganhou a medalha de ouro na modalidade Surpreendendo o Inimigo. Há uma semana atrás, na terça-feira, dia 6, as forças ucranianas invadiram a Rússia. Em poucos dias, tomaram cerca de 1.000 quilômetros quadrados de território russo. A Rússia não sofria invasão por um exército regular desde 1941. Então, essa boa surpresa ela tem um impacto importante. Por quê? Porque, em primeiro lugar, permite à Ucrânia fazer prisioneiros para serem trocados por prisioneiros ucranianos e também por crianças ucranianas sequestradas pelos russos. Também tem o potencial de atrair, de obrigar o Putin a deslocar tropas para fazer frente a essa ofensiva na província de Kursk. Então, com isso, fragiliza a situação em outras frentes de guerra. Uma terceira questão interessante que o próprio Putin disse é que se conseguir conservar alguma parte desse território tomado, isso pode ser utilizado para trocar por território ucraniano tomado pelos russos em futuras negociações. Há também questões econômicas relevantes. Por exemplo, na cidade de Sudzha tem a estação de controle do gás que é exportado para a Europa. Isso, nesse momento, está na mão dos ucranianos. Então, isso afeta, a economia russa. E, por fim, tem o efeito também de elevar a moral entre a população ucraniana. Isso é muito importante, por quê? Porque a população ucraniana ela andava bem desanimada, e não por acaso, existe um primeiro fator muito importante, que é a hipocrisia das potências ocidentais, que falam a favor da Ucrânia, mas não entregam os armamentos necessários para a Ucrânia vencer. O armamento que é provido a conta-gotas e na medida exata para impedir que a Ucrânia derrote a Rússia. O fato é que, no dia 4 desse mês, chegaram os primeiros 2 aviões F-16 enviados por países ligados à OTAN para a Ucrânia. Olha só vocês, 2 aviões, de um lote total, de um compromisso total de 80 aviões. Quando serão entregues esses 80 aviões? 20 nesse ano e os outros 60 nos anos seguintes. O próprio Zelensky dizia que é necessário cerca de 130 aviões F-16 para poder igualar a situação no espaço aéreo contra a Rússia, certo? Então, 2 aviões é bom, mas é totalmente insuficiente. Olha, para fazer uma comparação, já que a gente está falando aí da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invadiu a União Soviética, os Estados Unidos deram 14.000 aviões para a União Soviética, sob Stalin, derrotar os nazistas. E não apenas 14.000 aviões, 13.000 tanques, toneladas de munição, rádio, jipe, tudo. Então, se a gente compara, em proporção, 2 aviões é muito pouco, Não é uma aposta para a Ucrânia vencer, É uma aposta para você fazer uma coisa mais simbólica, que qualquer outra coisa. Então isso, esse apoio pela metade
esse provimento de armamentos a conta-gotas é um elemento de desânimo, evidentemente, para a população ucraniana. E tem uma outra coisa que é o impacto da guerra sobre a vida concreta das pessoas, né? Isso também é um elemento de desânimo, ou seja, várias cidades têm racionamento de energia elétrica, a água não tem água potável, então tudo isso vai afetando o ânimo das pessoas, né? Eu acompanhei recentemente, teve um protesto numa cidade perto de Lviv, que chama Chernovograd. Nessa cidade, é uma cidade que vive ao redor da exploração do carvão, né? Só que o que tem acontecido? Desde o começo do ano, 6.000 mineiros recebem, em geral, cerca de 40% do salário. E por quê? Porque eles não trabalham? Não, eles trabalharam, eles produziram carvão, o carvão foi entregue para as empresas de energia, mas as empresas de energia não pagam a empresa estatal de carvão ucraniana. E aí a empresa de carvão corta o salário dos trabalhadores. Só que por trás de cada trabalhador tem uma família. Então isso acaba fazendo com que uma família tenha que viver com cerca de 200 euros. Isso não dá para sobreviver na Ucrânia hoje. Então, infelizmente, o governo Zelensky, ao invés de tomar uma posição a favor dos trabalhadores, ele prioriza os negócios e desta forma preserva os interesses das empresas em detrimento dos interesses da classe trabalhadora. Então, isso é uma situação, né, que gera desânimo, mas mesmo assim a maioria da população ucraniana está postando suas fichas na luta para expulsar os russos e 80% é contra a concessão até mesmo de 1 centímetro de território ucraniano para a Rússia. Qual é o futuro dessa ofensiva que o exército ucraniano fez em Kursk, né, em território russo? É difícil dizer, porque é muito difícil sustentar esses 1.000 quilômetros conquistados, porque é diferente da situação de como está na Ucrânia. Na Ucrânia, as forças ucranianas têm uma linha de defesa, tem trincheiras, tem campos minados, então é muito difícil para os russos tomarem qualquer pedaço a mais, eles custam muito, perdem muitas vidas, perdem muito material bélico para conquistar cada metro quadrado de território ucraniano. Mas essas linhas de defesa não estão construídas dentro da Rússia, então isso torna essas tropas russas um alvo, essas tropas ucranianas um alvo que pode ser mais facilmente atingido pelas tropas russas. Então eu diria que se conseguir conservar uma parte desse território vai ser uma baita vitória, e mesmo que se retirar sem grandes perdas, também vai ser uma vitória. Agora, tudo isso eu estou falando para vocês pode dar uma ideia de um desequilíbrio da guerra e que a Rússia está à beira de ganhar, que essa é a propaganda que o Putin faz, e muito da imprensa ocidental às vezes solta notícias, imagens que vão nesse sentido, né? Aquelas imagens de famílias tomando sorvete na Praça Vermelha, ou aquelas informações que a economia russa está andando muito bem, que o desemprego está baixo. Mas o fato é que a Rússia também ela está sofrendo, está tendo muita dificuldade para vencer essa guerra, né? E essa dificuldade começa desde os armamentos, Olha só vocês, para defender Kursk, o Putin recorreu aos tanques de Belarus. Belarus está emprestando tanques para o Putin poder enfrentar essa ofensiva em Kursk. O Putin está tendo que buscar munição na Coreia do Norte, está tendo que buscar o apoio do Irã para ter drones. A sua capacidade de produzir armamento está muito reduzida, tanto que a Rússia perdeu a posição de segundo principal exportador de armas no mundo. Então, a economia russa é uma economia de guerra, certo? Que está se baseando aí nessa produção de armamentos, mas que é insuficiente para vencer a Ucrânia. Insuficiente. E ainda assim,
que acontece? Como os negócios internacionais da Rússia perderam força, isso torna mais difícil manter essa economia por mais tempo. É como se você tivesse uma poupança acumulada e fosse comendo ela mês após mês, até ela terminar. Então a situação da Rússia em termos de poderio bélico é superior, claramente superior aos ucranianos, mas está perdendo tração, E a economia não vai bem, existe uma inflação importante, existe as famílias das regiões mais pobres que estão perdendo seus entes queridos numa guerra que ela nem entende por quê. Então, do lado da Rússia, as coisas também não estão fáceis. Tanto que eu acho que a melhor imagem para descrever este momento da guerra é um cabo de guerra. Em cada lado, cada um tem as suas vantagens. A Rússia tem melhor e mais armamento? Verdade. Mas, por outro lado, a Ucrânia tem a vontade do seu povo de vencer. Moral essa que não tem do lado russo. E isso vai fazendo com que as coisas estejam muito complicadas. E digo mais, se só armas contassem, a Rússia já teria ganho na terceira semana, né, da invasão. Mas, ao contrário disso, já estamos indo para 2 anos e meio e está bem difícil de conseguir dobrar a Ucrânia. Tanto é assim que o Putin aposta, espera que a eleição americana conduza o Trump ao poder, porque o Trump é um aliado seu e o Trump prometeu parar o provimento de armamento para a Ucrânia. Então, olha só, o próprio Putin não conta só com suas forças, ele conta com uma situação internacional mais favorável para evitar uma derrota na Ucrânia. Que mais que é importante a gente dizer aqui? Esse cabo de guerra se dá num ambiente internacional em que a economia não vai bem, as grandes potências estão lutando entre si por mercados, e isso vai gerando, e a classe trabalhadora está tentando sobreviver. E de vez em quando derruba um governo aqui, outro ali, como foi o caso que ocorreu essa semana em Bangladesh, né? Um governo assassino, matou 400 pessoas, mas a dirigente teve que fugir do país, fugiu para a Índia, e hoje existe uma situação de uma vitória da população que conseguiu derrotar, né, derrubar um governo autoritário. Então, essa é a situação que nós temos, um cabo de guerra, não dá para saber quem vai vencer, uma situação internacional bastante instável, com novidades para cá e para lá, onde apenas a força das armas não está resolvendo, como a gente está vendo na Palestina, onde tem um exército, né, israelense com um monte de avião F-16, esses que faltam na Ucrânia está cheio lá Israel tem muitos, que tem munição, tem tanque e se enfrenta com uma população ou desarmada ou um grupo, né, que tem armamento leve. E mesmo assim, a situação para o Netanyahu não está nada boa. Então, com isso, concluímos aí essa edição do Precisamos Falar sobre a Ucrânia, dando uma mensagem. É preciso continuar a solidariedade internacional com a Ucrânia. E com certeza, a vitória da Ucrânia vai representar uma vitória da classe trabalhadora de todos os países, da Ucrânia, da Rússia, do Brasil e de todo o mundo. Slava Ukraini, Slava Robitny Chamuklasu, Visie Kraien. Glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.